Olá, aqui é Raul Justilores, editor-chefe da Vejinha, e voltamos aqui com o podcast São Paulo Sonha, que hoje recebe 3 sócios de um dos escritórios mais interessantes e criativos de arquitetura e design de São Paulo, o Super Limão. Estou aqui com o Thiago Rodrigues, o Lula Gouveia e o Diogo Matsui. Bem-vindos. Obrigado, Raul. Obrigado pelo convite. Maravilha. O Super Limão, ele tem obras muito variadas, né? Vocês fizeram o Google Campus, lá no Paraíso, né? Restaurantes, bares, né? Vocês fizeram a cenografia daquele festival de música eletrônica, né? O Deck Mantel. Sim. Né? E a loja Firma Casa. Mas vocês apareceram uma vez no São Paulo Sonha, na Vejinha, no papel, com o projeto de vocês para o Beco do Batman. Vocês podiam falar um pouquinho sobre esse projeto? Aí, começando a falar de sonhos para São Paulo. Legal. Bom, esse projeto foi um convite, né? Ele veio através de um amigo, o Luan, que recebeu um pedido do Dória, foi bem naquela época que deu um rolo do grafite. O Beco do Batman é um lugar que tem essa controvérsia, né? Porque ao mesmo tempo que ele era um gueto, um não lugar, de repente ele virou um dos lugares mais movimentados de São Paulo. Hoje em dia, turístico, né? Eu acho que é o terceiro ponto mais visitado de São Paulo, é um absurdo, assim, não é algo... isso é meio recente. E uma mudança tão drástica começou a criar problemas. Teve uma reforma que deve ter aí uns 2 anos, teve um ajuste que acabou levando mais gente ainda para lá e os moradores começaram a entrar em conflito. Acho que um dos grandes pontos ali tem a ver com os próprios muros que são pintados. O pessoal começa a querer tirar foto para estúdio, foto comercial, e num desses dias aí teve uma briga entre um dos proprietários do muro e a pessoa que tinha o grafite. E aí, como atitude, ele foi lá e pintou o muro, né? Era dele o muro, então também. E aí nessa hora o Dória acabou chamando o Luan para fazer uma intervenção e resolver. E o nosso escritório é ali do lado. E o Luan acabou convidando a gente. A gente entrou, abraçou o projeto, mas com uma condição que a gente resolvesse todos os problemas do beco. E não simplesmente uma reforma estética como já tinha acontecido antes. Então, o ponto principal ali, eu acho que foi acessibilidade, né? Acessibilidade e segurança. E, por tabela, a grande encrenca do beco sempre foi a parte de alagamento. Aquela região da vila, especialmente, é meio que o ralo de toda essa descida ali de Dr. Arnaldo e tal. Aí, estudando o projeto, aspectos técnicos, a gente acabou criando ali um mini piscinãozinho que não foi executado, mas foi interessante que a gente acabou descobrindo também, acabou conversando muito com a comunidade, né? Um projeto que nem esse não dá para fazer sozinho, e a gente acabou deslocando o eixo um pouco mais para frente, na verdade não deslocando, a intenção é que o eixo continue para o que era conhecido como o Beco do Aprendiz, que é o beco do córrego do Rio Verde, e é a continuação natural. A diferença é que de um ponto para frente ele já está enterrado. Então, nesta região que é pouco conhecida, que é o Beco do Aprendiz, além de não ter o problema do alagamento, a maior parte das casas ali são o comércio. Então, é o ideal para não ter o problema com os moradores. E esse é um projeto que foi muito legal, porque a hora que saiu na Vejinha, o projeto ele já tinha praticamente morrido, né? Quando o Dória saiu da prefeitura, as coisas acabaram. E aí, com a Vejinha, patrocinadores voltaram a entrar em contato com a gente atrás disso. E hoje o projeto está desenrolando. Em que pé está agora? Está bem na fase projetual. A gente conseguiu um patrocinador master, a prefeitura também voltou a trabalhar junto, tá apoiando. O problema é que a gente vai entrar em época de chuvas, né? Então, assim, ou a gente consegue fazer isso muito rápido, que seria o ideal pro verão, ou então a gente vai acabar fazendo depois. Não é uma intervenção muito pesada, na verdade, o que a gente está fazendo é um mínimo, é criando uma via com acessibilidade, né? Acessibilidade, a gente pensa muito cadeira de roda, mas e velhinho, carrinho de bebê, tudo mais. A gente fez um percurso, até porque não adianta o beco ser acessível, mas chegar nele não ser. Então a gente acabou pegando... O beco do Batman em si, ele é uma certa pirâmide e não tem muito milagre. O que a gente estaria fazendo é algo quase que uma ciclovia, um piso bom
Então, para resolver tudo isso, segurança, principalmente à noite, iluminação, o beco, essa região que é fechada por ser escuro, o pessoal tem muito medo de entrar. Tem até uma grade, você olha uma grade numa área pública que tem um cadeado. Quem que é o dono da chave desse cadeado se essa área é de todo mundo, né? Então, eu acho que o ponto principal do projeto é criar o começo para a comunidade se envolver. E tá legal, assim, eu acho que talvez a gente não consiga fazer tudo para o fim do ano, mas acho que o pontapé inicial sai. E aí, isso também ajuda a coisa a ir rolando, né? As maiores mudanças seriam, então, piso, iluminação... Piso, iluminação, mobiliário urbano, área de sombra, né? sinalização. A gente vê muita gente perdida, né? Porque a gente trabalha ali perto e tem muito turista ali. E não tem sinalização aonde é o beco do Batman. Então o cara sai do metrô, ele vem andando, ele começa a ver grafite, ele acha que ele já tá no beco. Então a gente vê os caras tirando foto de uns pontos e a gente até fala, não, ó, pra lá, tal, entra ali. Mas tem um movimento muito grande de turismo ali agora também. A gente vê grupos passando com guia e tal. A gente está focado mais no Beco do Aprendiz também agora, mas a gente imagina que isso vai começar a trazer também interessados para resolver para cima o Beco do Batman também, né? O que a gente percebeu, principalmente quando você acaba trabalhando com projeto em esfera pública e tal, é que se começa a complicar demais, ele morre. As coisas ou acontecem rapidamente, que é a nossa ideia, então a gente acabou focando para um ponto de mais simples de resolução para realmente voltar para o beco com todo, porque a hora que ali começa também a dar repercussão, a gente vê que patrocinadores vêm, a comunidade se envolve, né? A gente resolveu começar pequeno, da outra vez a gente resolveu começar grande. Com os artistas também, da gente criar mais superfícies também para ter mais artistas, porque tem uma coisa o dono do muro, o cara que já tem o espaço ali e tal, então a gente precisa criar mais superfície. Então o Beco do Aprendiz também ele é um lugar que ninguém conhece, então a gente tem possibilidade de novos artistas trabalharem esses espaços também. Ganharia uns metros aí a mais para se pintar. É o primeiro projeto urbano público de vocês? A gente já teve um projeto de uma praça que não foi para frente também, né? Mas acho que está mais em desenvolvimento, é o primeiro que a gente está fazendo. É um aprendizado difícil, imagina o que você falou agora, né? Se não começa, enrola, não sai. Acho que eu já escrevi algumas vezes que, sei lá, quase 70% dos vencedores de concursos públicos de arquitetura no Brasil não são executados. Então é uma minoria, mesmo quem ganha um concurso. Como tem sido esse aprendizado? É algo que lá no início do Super Limão vocês pensaram, não, vamos nos concentrar na iniciativa privada, em clientes privados. Vocês pensaram que trabalhar para o governo sempre seria difícil? Olha, eu acho que assim, a gente sempre teve uma sorte de ter cliente praticamente o tempo inteiro, né? Perfeito. Então, quando a gente acabou se envolvendo em algum projeto, seja público ou às vezes nem público, mas a gente já fez projeto para uma associação de catadores de lixo que tinha uma sede ali em Barueri. A gente já fez para um instituto indígena que é na Serra da Cantareira. A gente já fez brinquedoteca. Sempre que aparece algum projeto legal desses, a gente acaba se envolvendo. E a maior parte deles não são por dinheiro, mas o que a gente brinca é que às vezes um projeto paga o outro, né? Poxa, vamos fazer uma incorporadora, então dá para fazer alguma coisa também para a cidade junto com a incorporadora. Então o que a gente percebeu assim, depender só do poder público é muito difícil, até porque se não for rápido, perde interesse. Muda o governo. Começa a aparecer um monte de cacique ali, pouca tribo para muito cacique, é complicado. Então a nossa maneira sempre foi fazer a nossa parte e a gente também tem muito contato. Então, os contatos entre patrocinador, olha, a gente está com um projeto bacana de solo, então vai conversar com alguém de concreto, a gente tenta fazer esse link. O que a gente vê de modo geral é que, assim, não adianta só a arquitetura trabalhar, porque senão você tem um projeto lindo, maravilhoso e ninguém executa. Então, a gente foi começando a ficar um pouco mais safo, porque a gente fazia um projeto maravilhoso e quando entregava ali, a coisa parava. Então, até essa mudança, né, de como encarar o beco, olha, vamos começar por uma parte mais simples para o projeto realmente começar a gerar resultado e aí atrair o
resto, eu acho que talvez seja isso um pouco de estratégia que a gente aprendeu. Porque, ao contrário de um projeto que você está sendo pago, que você tem começo, meio e fim, ele quer o resultado logo, quando você cai na esfera ali da cidade de todo mundo, é muito difícil você controlar, né? E não dizendo que, assim, que seja só pela morosidade ou que as pessoas são incompetentes. Tem pessoa muito competente dentro da prefeitura, assim. É que demora muito para você achar eles, né? Você vai para um caminho, aí quase... A gente ficou quase um ano perguntando se não tinha ninguém que cuidava, tentando pegar levantamento hídrico e tal. E quando o projeto já estava quase morrendo, a gente achou as pessoas. Então, assim, é meio moroso. Poderia ser bem melhor isso, né? Mas está melhorando, informatização e tudo mais está facilitando esse tipo de coisa. Um levantamento hídrico, né? São Paulo tá sobre aí centenas de córregos e rios. Exato. Né? Não, e assim, até aspectos curiosos do projeto do Beco do Batman, que quando a gente começou a desenhar mobiliário urbano, a gente começou a pensar no problema da água. Então você olha os bancos parecem balsas, parecem navios, porque eles têm que, ao mesmo tempo que resistir à água, tem que imaginar que pode aparecer um carro que vai descendo, pode imaginar que possa vir uma pessoa. Então você não pode aprisionar nada, né? Se aprisionar lixo depois é uma encrenca. Então ele foge do design comum ali, ele acaba sendo... E isso a gente gosta bastante também, de ficar bebendo em outras fontes, né? Mas é curioso, e é sempre um prazer. Poxa, a cidade é nossa, né? Se a gente que tá aqui, nesse caso ainda mais o Beco, a gente é vizinho, se a gente não se preocupar em arrumar, não vai sair, né? Na prática é isso. Há quanto tempo já tem problema lá e quantas medidas efetivas foram tomadas? Claro. No podcast da semana passada, o Guto Requena comentou que os arquitetos hoje têm que ir atrás justamente de clientes, patrocinadores, etc. Vocês fazem isso desde o início? Você falou dos contatos. Assim, vocês são empreendedores, abriram um escritório que cresceu, que tem muitos arquitetos. Como essa procura, até para viabilizar esses projetos, digamos, sociais? Uma brinquedoteca, ou mudar... Vocês têm aí uma estratégia? Visita empresários? Como acontece? A gente acabou, em alguns projetos, a gente vai entrando em contato com empresas, né? Vamos trabalhar com determinado produto. Como a gente sempre foi muito curioso, assim, buscar produtos novos, a gente sempre tentou ir subindo na empresa e chegar... então, a gente tem muito contato com empresas multinacionais e a gente... traz essas pessoas para próximo do projeto, vê oportunidades e tentar conectar essas pessoas porque, como o Lula falou, a gente não, sozinho, a gente sabe, só o projeto de arquitetura não vai vingar. Então, a gente precisa ter, às vezes, um nome de um patrocinador maior, às vezes, né, não envolve nem a grana ainda, mas pelo menos os interesses das pessoas de fazer acontecer. E no fim, a gente, assim, nesse projeto do Beco do Batman, por exemplo, a gente trouxe uma empresa que tinha um piso drenante, porque a gente pensou que era uma oportunidade para ela colocar o produto dela. Empresas de construção que poderiam trazer materiais. Enfim, a gente vai conectando essas pessoas. Hoje a gente vê tinha uma startup de... medição de água de chuva. Era interessante. Se a gente tivesse um sensor de água de chuva que pudesse dar um sinal a partir do momento que tivesse uma tempestade para acontecer ali. É uma coisa mais local, mais rápida. Né? Porque hoje a gente tem, enfim, a proposta deles é que assim, os medidores hoje da cidade de água pluvial, elas estão em bases muito espaçadas na cidade. Tem uma na CETESB, em Guarapiranga e tal. Então, eles desenvolveram um kitzinho que você põe no poste e você consegue criar uma malha de medições. Então, conforme vem se aproximando uma chuva mais forte, você tem mais preciso que horas vai chegar essa chuva. Então, pode soar um alarme. A gente, por exemplo, teve gente do escritório que já perdeu o carro lá porque o carro estava estacionado e daria tempo das pessoas, por exemplo, tirar o carro da rua porque vai alagar. E a gente está tentando agora com tecnologias também trazer essas coisas, né, para o urbano também, né? Ontem tive uma conversa, né? Tem uma rua ali na Rua dos Pinheiros, no bairro de Pinheiros tem aquela Rua do Pitico, que tem outras coisas que estão surgindo em volta. Também eles estão conversando com empresas de tecnologia para transformar aquele quarteirão num case que, enfim, vários tipos de medições que possam servir de exemplo para até usar em outras áreas, né?
enfim, medição do mapas de calor, o que as pessoas realmente estão, por onde elas estão circulando, se elas sentam no mobiliário, se estão usando o mobiliário. Acho que tem várias oportunidades aí. A gente tem que ir conectando, né, essas pontas aí. E eu acho que uma sorte também do escritório, você falou de estratégia. Sim. Assim, o escritório, a gente sempre foi muito verdadeiro. A gente é igual desde lá de trás até agora. O que a gente gosta mesmo, assim, a gente brinca que é fazer o que o cara fala, isso aqui é impossível de fazer, e a gente vai lá e faz melhor ainda. E isso acabou criando um perfil de clientes que é muito bom, assim, sei lá, tem Google, Microsoft, Ambev, companhia tradicional, são clientes bacanas que buscam a gente procurando já isso. Fazer algo diferente. Né? Fazer algo diferente. Mas fazer algo diferente que faça sentido. Porque também isso, fazer algo diferente, fazer algo muito louco é fácil, né? Agora faz isso funcionar é o grande contraponto aí. Então, atraindo esse tipo de cliente, no fim você acaba atraindo um monte. A hora que você fala, olha, estou fazendo tal coisa e quem está fazendo comigo é a Ambev. Pô, o pessoal vem atrás. Não, agora a BASF está apoiando a gente no piso drenante. Então, isso também ajuda, porque no fim as pessoas veem que se a gente teve um voto de confiança de uma empresa desse tamanho, porque o escritório é pequenininho, hoje que a gente está no maior tamanho, a gente está em 25, né? Mas assim... 25 arquitetos. 25. A maior parte do tempo a gente teve em 12, 15, e a gente achava que o tamanho já era ideal, não era para crescer, a gente ia ficar nisso. Aí apareceu um projeto grande ano passado, que é a sede nova da Microsoft, que vai ficar pronta agora. A gente acabou chamando bastante gente para fazer freela. Quando terminou o projeto, a gente queria ficar com todo mundo, porque todo mundo era muito legal. E basicamente hoje o escritório é o escritório antigo mais esse pessoal, um ou outro saiu, entraram outros e tal. E foi quando também abriu uma oportunidade de uma coisa que a gente já queria retomar faz tempo, que é a parte do design. Então a gente falou, poxa, agora é a hora de trabalhar para valer. O design antes, no começo do escritório, o design era uma das coisas mais fortes até do que a arquitetura. Aí foi tendo essa virada e o design acabou sendo inserido muito dentro dos projetos, porque também, assim, a gente não acredita... De arquitetura para design é uma diferença ali meio de escala, né? Porque o que você vai resolver ali são coisas muito próximas. E aí, nesse meio tempo, o Diogo, que já é amigo faz tempo, ele acabou vindo para o escritório. E a gente conseguiu realmente focar, porque antes, enquanto a gente não focava para valer em produto, só quando era dentro do projeto, a coisa acontecia, mas era muito dispersa. A gente tem coisas que foram muito legais que nunca foram replicadas. A gente começou a perceber que, poxa, você gastou tanto tempo, tanta energia naquilo, por que só usar uma vez? E aí começou a entrar em produto. Tem um outro ponto que é muito legal, que é o seguinte: a gente tem uma sorte de conhecer o problema antes do problema acontecer. Hoje em dia, escritório, uma das coisas que a gente mais faz, escritório está mudando drasticamente com tecnologia, né? A gente já saiu da era do open office, a gente está entrando numa era meio híbrida, que realmente quem fala que sabe qual que é o futuro está chutando. Mas a gente está participando desse futuro. Então, quando você entende uma necessidade de um phone booth, que são as cabines telefônicas, há um tempo atrás isso não existia. Na verdade, mas se for estar muito lá atrás, existia sim, o orelhão, né? Então, assim, a coisa é meio cíclica. E aí o que a gente gosta de fazer é ficar realmente criando boas soluções para, às vezes, problemas antigos ou problemas novos. Perfeito, perfeito. A gente gosta também de sonhar nesse podcast, até porque São Paulo tem uma espécie de déficit de sonho há muito tempo, né? As pessoas tendem a não acreditar que nada vai mudar. Eu acho que o bacana é justamente receber arquitetos aqui no podcast para falar, olha... Se vocês tivessem, sei lá, o ouvido do Lehman, ou o ouvido de um grande mecenas, ou do prefeito, ou do governador, o que é que vocês desenvolveriam na cidade? Ou seja, com o beco do Batman pronto, vou até começar com o Diogo aqui, que está um pouquinho mais quieto. Diogo, orçamento ilimitado... Grandes poderes, Ministério Público do teu lado, Poder Judiciário. O que é que você faria na cidade? Eu acho que a questão dos parques, né, são importantes. Acho que criar uma oportunidade de lazer para a população fácil, como já existe no Parque Ibirapuera, Parque do Povo, no Carandiru. Acho que a intervenção no Carandiru foi uma coisa muito interessante de criar aquele espaço de interação social. Eu acho que o déficit da cidade, acho que é isso. É lazer para a população de forma fácil e rápida.
né? Para não ter que ter um deslocamento muito grande, você poder passear com seu filho de uma maneira tranquila, com segurança. E eu acho que a questão dos parques, eu acho que é uma coisa que precisa ser bem trabalhada. A gente não combinou nada, hein? Mas eu fiquei pensando assim, claro, é uma utopia se resolver a cidade, mas se fosse para escolher algum tema interessante, eu fiquei pensando muito nos rios que são parques lineares, né? E aí é louco, porque os rios conectam boa parte dos parques, qualquer lugar da cidade você acaba tendo algum rio grande próximo e no fim te matou, né? É ridículo. Nosso rio virou um esgoto a céu aberto. A hora que você despolui o rio, você tem um parque, você tem um novo modal de transporte, você tem turismo, você tem uma série de coisas. Não que violência, saúde e educação não sejam importantes, mas realmente eu acho que pequenas mudanças vão fazendo também o pessoal se sentir mais dono da cidade, né? Porque hoje falar, final de semana, quem tem dinheiro viaja. Quem não tem dinheiro fica por aqui. Ou vai para um shopping. Pô, é ridículo você passar o final de semana num shopping, né? Sei lá, se estiver chovendo, nevando, aí vai pro shopping. Mas, pô, o programa da família ser passear no shopping é triste para um país tropical, que é o nosso, tem sol o tempo inteiro. Pega um sueco ali, fica metade do ano preso dentro de casa e dá essa oportunidade para ver se o cara não fica maluco, né? Eu acho que o Vila Lobos é um grande caso disso, né? Que era um aterro transformado num parque. Verdade. E hoje você vai lá de fim de semana, é muita gente andando de bicicleta, se divertindo, conecta com a ciclovia, estação de trem. Então, acho que é um caso interessante. O Rio é um atestado de incompetência nossa. A gente ouve há tanto tempo, né, as pessoas falando de limpar o Rio, de transformar ele num parque. E é muito impressionante a gente não conseguir fazer isso com todo o acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Enfim, a gente tem uma cidade com um rio que dá a volta nela inteira e a gente simplesmente tem que dar as costas para isso porque ele é um esgoto, ele é podre, ele é morto. E ele conectaria Parque do Povo, Vila Lobos, Guarapiranga, que pouquíssima gente conhece. Então, acho que, imagina se a gente tivesse isso ativo, né? Eu acho que é um dos espaços mais incríveis. Respondendo a sua pergunta com dinheiro limitado, seria o Rio. Está aqui, na nossa frente. Você poderia pegar um barco e ir até sua casa, né? Da Abril a gente já até pegou um dia, né? Lembra? Já passamos várias experiências. A ciclovia do Rio, eu achei que fosse uma coisa que ia trazer as pessoas para próximo do Rio, né? E acho que isso fosse trazer algum movimento mais rápido, acelerar esse processo, mas você vê isso, a ciclovia já deve ter aí mais de uns 10 anos, né, da primeira, e coisa é meio morosa, assim, nada, você não vê acontecendo muito. Eu não sei se isso tem uma... Eu tentei correr uma vez na ciclovia e não deixaram, né? Porque eu gostaria de correr na beira do rio, né? Porque eu não sou da bike, mas eu sou da corrida, então é uma paisagem interessante da gente aproveitar da cidade, né? E aí você maravilhoso. vê... E ponto de vista do rio para a cidade, né? É outra perspectiva. A perspectiva dos prédios, eu acho que pouquíssima gente conhece isso, ou teve coragem de ir até a beirinha do rio ali e ver. Tem grama, tem vida, tem capivara, tem cegonha. É interessante você falar da Guarapiranga, né? Que muitos paulistanos, provavelmente a maioria dos paulistanos, nunca esteve lá, né? Não. E não parece que você está em São Paulo, né? Você está, num dia sem trânsito, a 20, 30 minutos da Guarapiranga, pela Marginal aqui. E pouquíssima gente conhece. Tem um monte de atividade náutica acontecendo e muita gente não conhece. Casas, né, o entorno, poderiam ter calçadões, restaurantes incríveis, tal, é super desvalorizado. Não, e aí literalmente, né, aí depois de anos e anos de recessão no Brasil, o potencial econômico da Guarapiranga é enorme, né? Poderia gerar milhares de empregos se fosse um lugar que, assim, o paulistano fosse lá no domingo ou no fim de semana. E você vê qualquer cidade ali, a área da água é super valorizado, né? Sempre os riverfronts e tal. Aqui parece, acho que até por uma tendência do jeito que a gente trata a nossa água, todo mundo tá fugindo. Não, e até a gente foi outro dia, a gente tava tentando ir pro Sesc Interlagos e tava fechado, foi segunda-feira do feriado. Aí no fim a gente acabou procurando um lugar
caímos num restaurante de comida nordestina, mas era incrível, porque você estava na feira, na boca da represa, não tinha muita coisa, mas tinha árvore, você podia comer ali no meio das árvores, depois a gente desceu, com as filhas vendo pássaro, sabe? Para elas foi tão surreal, parecia que a gente tinha viajado. E tava ali, era um restaurante super simples, não tinha que pagar para entrar, não tinha que fazer nada. Realmente a gente abandona ali alguns lugares e é triste isso, né? Claro, claro. A gente tem o Rio Tamanduateí, né? No meio da cidade, né? Do lado da Praça da Sé, do Pátio do Colégio, do Parque Dom Pedro, né? Se for ver, a história da cidade sempre teve ligada à água, né? Só que a gente enterrou ou transformou em esgoto a maior parte dos nossos rios. Mas é engraçado, assim, no próprio projeto do Beco, uma das coisas que a gente fez era marcar o caminho do rio no pavimento, que é uma coisa super simples, e a gente pegava as tampas de bueiros, algumas delas que até já nem tinham lá, e a ideia era criar coisas como se fosse um alto-falante, era um banco, meio caixa, já resolvia um problema e outro, porque é muito curioso, você para em cima de uma tampa de bueiro e coloca a mão no ouvido, você escuta o rio passando. Né? E aí você começa a ter uma noção, você olha aquele lugar super árido, mas você está escutando o barulho daquela água turbulenta ali passando embaixo de você. É uma sensação estranha, mas de certa forma você volta a entender o que estava ali embaixo. Aí você pergunta, fala, pô, por que o lugar alaga? Alaga porque tem um rio aqui, né? Não é tão difícil você entender. A água vai para o lugar mais baixo. Então, no fim a gente vai negando, e após algumas gerações você esquece tudo isso, né? É legal que em alguns pontos você consegue até enxergar o córrego, né? Tem umas grelhas que você olha e você vê a água correndo embaixo. Barulho, né? O barulho da água. Barulho. O escritório Super Limão tá na Vila Madalena desde o início, não? Ou... Não. Não, a gente começou no Jardim Paulistano, ali perfeito. perto do Shopping Eldorado. Era uma casa, um bairro residencial, até a gente ficou um tempo ali e precisou sair também porque o escritório começou a crescer e tal, a gente estava num bairro residencial e aí viemos para Vila Madalena. Você estava há quanto tempo na Vila Madalena? 7 anos? Por aí 7. Não sei, uns 7 anos. A gente estava numa casa e mudou há uns 4 para 2 casas pro lado, porque a casa que a gente estava virou um prédio. Perfeito, perfeito. A Vila Madalena é um raro exemplo, né, de bairro muito bem sucedido em São Paulo, que mistura usos, que tem vida de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e onde as pessoas trabalham e moram e se divertem. Que é algo raro, né? Você tira, sei lá, Avenida Paulista, o centro, e pouco mais aqui, ou se mora num lugar, ou se trabalha no outro lugar, ou se diverte longe, né, de casa. Que sonhos vocês teriam para Vila Madalena, além do Beco do Batman? Assim, o Super Limão tendo aí grandes poderes, o que vocês fariam na Vila Madalena? A Vila Madalena ela tem um problema do relevo dela, né? As ruas são todas bastante inclinadas, então as calçadas não são as coisas mais amigáveis, né, para passeio, assim. Mas eu vejo, a gente, principalmente quando vai de final de semana, às vezes tem que passar no escritório, a gente vê durante o dia, assim, parece um shopping a céu aberto, né? E é muito legal, você vê famílias, você vê... A gente no dia a dia, no meio da semana, não percebe muito isso, mas de final de semana você vê que ela é um lugar de lazer. As pessoas visitam lojas, vão comer em restaurantes, e até pela proximidade com o bairro de Pinheiros também, então as pessoas circulam entre um bairro e outro, e a gente vê muita coisa abrindo e acontecendo, e acho que às vezes são pontos que você tem ali 100 metros de calçada que nada acontecia, que vão abrindo coisas que vão ativando essas calçadas, que vão ativando essas fachadas, né? Então, eu acho que começa a criar um movimento a cidade, e acho que isso é muito bonito. Eu acho que o ideal, não sei, como sonho, eu acho que eu vejo algumas ruas, né? A rua que a gente está, por exemplo, que é um trecho plano, de pouco movimento. Hoje tem um pouco mais de movimento, mas talvez uma questão de estudar os trânsitos e talvez criar trechos de calçadões mesmo, que isso fosse mais incentivado, né? As pessoas usarem mais a rua, né? Colocar... e acho que os próprios... estabelecimentos explorarem esse espaço, né? Então, do nosso lado ali, esse prédio que
que saiu onde a gente estava, era um prédio meio estranho, meio frio, assim, a fachada dele e tal. Mas interessante que entrou uma rede de hotelaria, um perfil jovem e tal, e o prédio tem um recuo bacana para a rua, e a gente vê que ele vai ocupar esse recuo com mesinhas para fora tal. Então, era um lugar que, assim, quando a gente estava lá, a gente gostava, porque era uma casa super arborizada, a gente ficou com muita pena porque ele tirou um monte de árvore para construir o prédio. Mas eu gostei que eles estão ocupando essa parte da frente, não é só um jardim. Gente ali, vai ter gente, exato. Tá devolvendo, né, o espaço. Vai ter movimento. Eu acho que eu vejo muito isso. Acho que alguns trechos ali da vila que poderiam ser fechados, né? Tava nessa conversa também, né, nessa rua do Pitico ali para baixo do Largo da Batata, vários trechos em volta do Largo da Batata que eu acho que está em total transformação, né? Eu estava ali ontem olhando e falei assim, nossa, isso há 5 anos atrás era completamente diferente. Imagina daqui a 20, como vai ser. Que bacana ver essa transformação e a gente acompanhar isso, né? Eu espero que vá para um caminho bom, né? Da gente explorar o espaço público, né? E não vir fechando com grades em grandes torres e prédios e tal. Mas eu acho que isso está entrando num equilíbrio, assim, que eu acho que vai ser legal. Pelo menos nessa região, acho que está indo bem. A Vila Madalena, ela, às vezes, ela tem picos ali também que... do verão, do carnaval, que eu acho que se aprendeu muito também, que bom que a gente vê que a prefeitura aprendeu, então está mais organizado, acho que tiraram grandes blocos dali, acho que aos poucos isso vai se ajustando também. É algo importante que você falou, que muita gente às vezes acha o prédio recuado, tem o jardim na frente, que legal. E normalmente esse jardim é um jardim para não ser usado, né? Exato. É aquela grama que você não senta, né? No mundo inteiro as pessoas sentam em grama, mas como o Brasil é um país polar, que neva muito, tem pouco verde, então as pessoas ficam meio intimidadas de sentar na grama ou pisar na grama. E é um absurdo, porque às vezes isso é até uma concessão da prefeitura para dar mais área, né? Tem um caso clássico ali, o edifício Malzone, que fica ali na Faria Lima, que tem um gramado incrível e no começo os seguranças te proibiam de sentar no gramado. Bom, mas aquilo não é do prédio. O prédio ganhou ali um potencial para criar ali uma área de transição e tal. Tanto que hoje em dia é liberado. E vieram os puffs, né? Vieram. A coisa mais ali... moderna lá do projeto. Olha, eu não sei afirmar, mas eu diria que assim, essa abertura, esse uso, esse puff, tudo isso aí tem muita cara de Google. Claro. Né? O Google tá lá, ele deve ter brigado. O Google tá lá. Por outro lado, tem outros bancos que os caras devem ficar horrorizados, vendo as pessoas deitadas na grama, que absurdo, né? Pensar seres humanos na grama, como é que você consegue trabalhar pensando nisso? Então é muito... São Paulo a gente ainda tem umas ideias muito... Sei lá, você pega o Rio de Janeiro o pessoal ocupa a cidade, você passa a tarde... Agora já não pode mais, mas você tinha churrasco no meio da rua, tipo, o pessoal não cabia no apartamento, sentava ali uma rodinha no calçadão e passava o final de semana na calçada, né? O carioca, ele sabe que ele é dono da cidade há muito mais tempo que a gente está começando a ter essa ideia, então alguns bairros a gente se apropria, outros bairros não tem nada a ver. Uma vez eu escutei uma frase que é curiosa, você vê assim, o quanto um povo é civilizado pela relação do tamanho da calçada versus a altura do muro, né? Olha só. Então aí você pensa, tipo, um Morumbi. Era 9 metros de muro e 1,5 metro de calçada. De preferência, o cara não vai botar... Não vai nem botar um concreto, alguma coisa de passagem, para ninguém andar na frente da casa dele. E isso com poste no meio, né? Com postes. Aí você entra aqui em Alto de Pinheiro, City Lapa. City Lapa é um bairro antigo. Não tem muro até hoje. A maior parte das casas é muro baixo, calçada larga. Quer dizer, é uma involução, né? Agora não, agora a gente está realmente voltando. A parte cíclica da coisa ali, eu acho que está retomando um período melhor, né? Claro. Vocês falaram do Largo da Batata e é uma provocação que eu quero fazer. O Largo da Batata teve concurso de arquitetura, prêmio, teve muito dinheiro, porque a prefeitura vendeu aí a peso de ouro, né? Os certificados para quem quiser se verticalizar na Faria Lima. E depois, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de reais aí no bolso da prefeitura, surgiu aquele Largo da Batata. Qual é a explicação? E vocês, como arquitetos, como vocês encaram essa praça seca que surgiu? Não sei, a gente tem uma história com o Largo da Batata. A gente fez um projeto lá que é a Goose Island, que é uma cervejaria, uma das primeiras dentro de São Paulo, e é no Largo da Batata.
E naquela época, quando eu estava procurando o imóvel, teve até uma briga. Um pessoal defendia que tinha que ir para a região do Itaim, que o ticket é mais alto, tem mais gente, ninguém vai querer ir para o Largo da Batata. E a gente bateu o pé e falou, não, o Largo da Batata é uma região que ela ainda está nesse nó de desenvolvimento, mas ela vai desenvolver, não tem como, né? Ela está no meio de um monte de bairro, num nó ali de circulação, e a gente bateu muito o pé. Inclusive, isso era muito parecido com a região onde a fábrica original de Chicago, da Guzzi, começou. E é gozado ver que assim, uma pequena sementinha começa a mudar o entorno, né? Eu acho que hoje ainda tem muito medo, né? Tem a obra lá que ficou parada muito tempo, isso aí acabou criando também um não lugar, né? Uma barreira que você não consegue passar, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele, aos poucos ele está engatinhando. Tem muita coisa comprada, no fim eu acho que a crise também, né? O pessoal comprou para investir e transformar, com a crise ficou com medo, não investiu, então acabou piorando a situação, mas eu acho que do ponto de vista, assim, foi um pouco de medo mesmo. E tem uma outra coisa que realmente é muito árido lá. Tem muita árvore plantada, mas todo carnaval o pessoal pisoteava a árvore morria, começava de novo. Agora as árvores conseguiram crescer um pouco. Então acho que voltando a atenção, porque também é difícil você ficar numa praça seca, né? Uma praça seca é legal por alguns pontos, mas do ponto de vista de uso, ela não é muito prática. Mas eu acho que eu diria que o maior problema do Largo da Batata é medo. Lembro que numa das primeiras visitas que veio o pessoal global da Goose Island, quando eles olharam assim, uma das coisas que a gente fez foi um grande terraço na cobertura para devolver, né? São Paulo é uma cidade que não tem skyline, ali onde é que você vê? A gente falou, pô, esse lugar é incrível, você consegue aqui tomar uma cerveja olhando uma vista, pôr do sol. E os canadenses, eles olharam assim, viram aquele monte de puteirinho assim, falaram, não, sobe o muro. A gente falou, não, cara, subir o muro você podia botar em qualquer lugar, baixa o muro. E no fim foi ótimo, foi um sucesso. Mas é isso, eu acho que a coisa já tá retomando. Você vê que tá saindo um monte de restaurantezinho bacana. A própria Vila Madalena tá meio que juntando com Pinheiros, com Vila Beatriz, todas as vilas ali tá virando uma nova região, né? Não sei. Eu acho que ele é muito utilizado, né, ao Largo da Batata. Ele tem muita gente o tempo todo, né? Eu acho que esses usos a gente espera que ele vá mudando. Eu acho que ele é um processo também. Acho que, como o Lula falou, a gente passou alguns anos de crise que muito provavelmente esse processo deu uma atrasada na nossa expectativa, mas ele vai acontecer, né? Porque quando esses canadenses eles desceram do avião, pegaram um táxi e desceram lá. Eles não viram nada de São Paulo, nem o hotel que eles iam ficar. Eles ficaram chocados. Eles falaram, não, calma, olha pra lá é legal, pra lá é legal. Aqui no meio tá um pouco estranho, mas vai ficar legal um dia. Mas a gente circula muito na região, ali tem muita gente usando o espaço, apesar de ser árido, apesar do uso não ser exatamente o lugar que a gente iria, mas as pessoas estão usando. Tem muita intervenção, né? Tem muito mobiliário temporário que foi criado por alguns estúdios, né? A gente já participou de algumas coisas que foram criadas ali de ações, até para tirar essa aridez, né? Para criar sombreamento e tal, mas que é isso, assim, tem muito vandalismo que vai lá, quebra, derruba a árvore, então a árvore não consegue desenvolver. Acho que a partir do momento que a árvore crescer um pouquinho, ter um fôlego e conseguir crescer, a gente vai ter mais sombra, vai ter mais verde. Eu acho que isso... tem um terreno enorme ali que vai virar um shopping, vai trazer muito movimento para a região. Eu acho que aos poucos isso vai acontecendo. A gente tem um pouco de paciência, mas conforme o espaço vai melhorando, o usuário cuida mais daquilo, né? Então, a pessoa se sente mais digna de se apropriar daquele espaço e cuidar bem, não depredar a árvore, usar o mobiliário de forma correta, né? Entender o espaço que tem em torno, quais são os serviços que tem ali. Então, acho que a partir do momento que o espaço consegue se consolidar, as pessoas se apoderam mais daquilo. Vocês são otimistas quanto à compreensão da sociedade, e aí empresariado, governo, da importância do bom projeto de arquitetura? Vocês acham que isso está mudando? Olha, por um lado sim, né? Por um lado você vê o pessoal procurando escritórios e valorizando novos escritórios. Por outro lado, você vê uma coisa muito triste, que são grandes empresas aproveitando a crise e criando aquelas concorrências malucas que quer 1 milhão de coisas de graça. E aí o pior é que tem muito escritório parado, os escritórios parados acabam
caindo nessa, e aí no fim você vê que, poxa, quem deveria estar... Você pega nos países desenvolvidos, é o contrário, essas empresas desenvolvem os concursos, por mais que você não ganhe um concurso, você é remunerado, então você desenvolveu uma ideia, e aqui a gente ainda vê um certo oportunismo em cima de uma crise, ou olha, eu sou uma empresa tal, então você vai me vender barato, porque depois eu te prometo outro projeto. Mas, por outro lado, tem empresas muito bacanas que apoiam e estão investindo nisso. Então, assim, é um balanço que eu acho que está mudando, né? Mas, sim, de certa forma, a gente prefere ver o copo cheio do que o copo vazio. E a nossa sorte, assim, as empresas que a gente tem contato sempre tiveram esse mesmo pensamento. Né? Até porque quando vem um pensamento errado, outro dia a gente estava conversando, alguém falou, poxa, vocês recusaram entrar na concorrência. A gente falou, olha, assim, hoje em dia a gente não dá conta de todos os projetos. Então é muito importante o projeto que a gente está fazendo ter uma afinidade, porque aí o projeto sai bom. Porque um projeto que não tem afinidade, a gente já teve, graças a Deus, poucos casos que a gente olha e fala, não, chega uma hora, você fala, melhor parar. Então, assim, hoje nossos clientes são muito alinhados e são pessoas que têm essa visão, que querem devolver para a cidade, que entendem essa importância. Mas ainda não é a prática geral, não. Ainda mais... Eu acho que faz parte também da próprio setor da arquitetura, né? Também educar e os clientes também que chegam com essas propostas. Então a gente, como o Lula falou, às vezes tem muita gente que está sem trabalho e acaba topando isso, mas eu acho que tem que ser esclarecido que não é dessa forma, entendeu? Acho que a gente não deve simplesmente... a gente tem que valorizar mais o nosso trabalho também. Então a gente vê muito isso acontecendo no mercado, assim, os clientes não valorizam porque muitos arquitetos acabam não valorizando também e fazendo isso, né, participar de uma concorrência de... é só um desenho, é só um estudo. Não, mas isso é o nosso trabalho. A gente vai parar uma equipe para pensar na melhor solução para o seu problema, para o seu projeto. Então, a gente tem que valorizar e educar também a população, né, os clientes aí para valorizar mais o projeto, né? E o projeto, acho que também ele não é... Tem um lado que enxerga a arquitetura só como estética, né? Só como imagem, e hoje com acesso... Fachada, superfície. E tem toda uma responsabilidade do arquiteto, tanto pela especificação do material, como... o uso do espaço, o uso da cidade, responsabilidade técnica de segurança, e isso não deve nunca ser deixado em segundo plano, né? A gente brinca, a quantidade de clientes que vieram nos últimos 2 anos pediram um espaço instagramável no projeto. E eu acho que isso não deve se sobrepor a todas as outras responsabilidades do projeto. Então... é nosso papel também deixar claro isso, né? Enfim... E fora que assim, você vira e fala que era um espaço instagramável, aí você para e pensa e fala, tá bom, então eu vou fazer o projeto não pode ser inteiro bom, o projeto tem que ser ruim, tem que ter um lugar bom para tirar foto, né? E o pior é que é isso, com luzinhas. Bacana. Assim, é muito legal, mas vamos olhar pro restante. O projeto inteiro não pode ser instagramável, né? Então é um pouco isso. Às vezes você cria algumas modas que viram a lei e, putz, acabou. Você faz um negócio horrível, mas tem cantinho da foto. Cantinho que você tira uma foto. Photo ali. Opportunity. A gente já viu todos os termos possíveis para isso. Uau, é incrível. Como os nossos ouvintes podem achar vocês e especialmente olhar, descobrir os projetos? A gente tem... Site, redes sociais? Redes sociais. Acho que hoje o Instagram é o nosso melhor veículo aí que a gente vem trabalhando. O escritório é muito aberto também, a gente recebe muita gente, recebe muito grupo, a gente visita muita faculdade, a gente atende a todos os pedidos de faculdades pelo Brasil para fazer palestras e tal, então a gente sempre convida também, recebe grupos no escritório para mostrar um pouco do nosso trabalho, mas acho que redes sociais acho que é o melhor caminho também. O telefone... não sei se é a melhor forma. Não, e eu acho que até um contato, assim, é legal que a gente tem muito projeto comercial. Então, você pode visitar um restaurante, uma cervejaria, um escritório, uma loja, né? Não é difícil, além da gente, encontrar o nosso trabalho feito. Porque a palavra é legal, mas vivenciar é mais interessante ainda, né?
Tá, então, Goose Island, Benzina, Google Campus. Braselétrica, a Braselétrica. Bulgars em geral. Toca do Urso, lá em Ribeirão. Projeto bem legal. Vocês fizeram uma Amaro também, né? Amaro a gente fez uma no Shopping Higienópolis, está fazendo outra em Porto Alegre, que vai inaugurar logo mais. Tem um projeto bacana da Amaro, que é uma intervenção que a gente não pode falar muito, mas se tudo der certo, vai ser bem bacana. A gente gosta muito, isso é uma outra coisa legal, assim, vou puxar a sardinha para esse lado, que eu acho que é importante, principalmente para quem é estudante e estiver escutando. Assim, a gente está numa virada gigante de tecnologia, né? Não que ela seja nova, mas ela começou a ser acessível. Muita coisa que a gente via lá fora, agora está valendo aqui. Assim, no escritório, já faz aí uns 3 anos que a gente usa, mas intensamente há 1 ano, realidade virtual. Poxa, é incrível, assim, você bota o cliente dentro do projeto, é uma apresentação muito legal. Só que, na verdade, a apresentação é uma parte. É muito mais legal para a gente, como equipe, projetar na realidade virtual. Então, assim, você começa a pular etapas. Isso aliado a novos processos, tipo parametrização. Parametrização é muito legal. É descrevendo brevemente, você começa a desenhar através de parâmetros e não só pela forma. E você encontra N soluções. Isso é muito forte em arquitetura e design, mas em outras áreas. E isso era praticamente impossível. A primeira vez que a gente ouviu, uma pessoa que a gente conhecia mexia nisso. Hoje em dia, outro dia conversando com o pessoal do escritório, principalmente os estagiários, a maior parte já usava. E aí eles usam no concurso. A gente fala, mas você usa no concurso da escola, por que a gente não está usando aqui dentro? Então, assim, eu acho que primeiro essa virada tecnológica dá um poder muito grande. Né? E métodos construtivos, CNC, impressão 3D. Mas ali um pouco de Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, porque o computador aceita qualquer coisa. É legal você inventar uma historinha, criar uma coisa muito estranha e vender uma história boa, mas aquilo não ser funcional. Hoje o que a gente mais fica brigando é como achar uma história, ter um conteúdo, contar uma história bem contada e que isso possa virar um produto, ou possa virar arquitetura, uma experiência. Esse é um novo caminho. Então, eu acho que a nova arquitetura, o novo design está saindo dessa virada. E eu acho que isso, hoje em dia, no escritório, é cada vez mais nítido. A gente colocou a chefona global de arquitetura da Microsoft, super importante, andando num projeto em realidade virtual pela primeira vez. Pô, a Microsoft faz HoloLens, que é um dos principais equipamentos. Como a head de design nunca tinha usado um equipamento desse. De casa, né? Cara, e assim, no Brasil, né? Aí outro dia uma empresa, essa história também, o escritório, volta e meia, a empresa gosta de levar, principalmente quando vem o pessoal de fora, acho que eles passam em um monte de escritório ali mais quadradão e sempre levam ali no fim do dia no escritório, acho que para mostrar alguma coisa. Pô, tinha um sueco, o cara ficou alucinado, ele entrou na realidade virtual e falou, pô, é a 3ª vez que eu entro num desse na minha vida, primeira vez foi na Alemanha, segunda foi na Índia e agora aqui. Então você vira e fala, pô, a gente ainda consegue surpreender, né? Então eu acho que isso é um ponto muito forte da gente. A gente nunca teve dinheiro, então a gente tinha que se virar com criatividade. Daí apareceu dinheiro, esqueceu um pouco a criatividade. Depois agora voltou a ter e temos acesso a um monte de tecnologia nova. E o brasileiro gosta, né? Você vê, puta, lança Google Campus, quando inaugurou, explodiu assim, a expectativa em mais do que 3 vezes. Então e isso é um ponto que a gente gosta de trabalhar muito. E eu acho que para quem está se formando agora, ou para também quem não se formou, é algo que a gente tem que olhar. Pô, a revolução que está vindo aí é tão grande quanto a industrial, né? E a gente tem a sorte de estar surfando ali na crista da onda. Então é muito divertido o dia a dia lá do escritório. Que maravilha. Então vamos terminar então com uma nota super positiva. Ou seja, os sonhos, né? Sonhos são, mas a realidade também pode trazer aí muita coisa boa, não só facilitando o trabalho de vocês, mas tomara aí convencendo mais pessoas, empresários, mecenas, políticos, de que a arquitetura é possível e é menos complicada, né, do que muita gente imagina. Muito obrigado de novo a Diogo, Lula, Thiago e até o próximo podcast. Até mais. Obrigado pela oportunidade. E fica o convite para quem quiser conhecer o escritório, entre em contato. Talvez me matem lá, mas é isso aí. Entre em contato e tirar um jeito. Invasão na Vila Madalena. Vambora. Até mais.